Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou esperar as crianças chegarem. Enquanto isso, eu quero só ler 2 versículos em Salmo 68, 5 e o 6. Pai de órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Né? Então, hoje nós estamos aqui para essa conscientização, né, da situação dos órfãos. E eu louvo a Deus por nós falarmos desse assunto aqui na Igreja Cristã da Trindade. A gente vai se conscientizando, tomando aí a consciência da nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? Que o nosso Deus ele é pai de órfãos, né? Não é somente dos órfãos, também cuidador das viúvas, dos desamparados. Mas hoje é esse dia que a gente comemora o Dia dos Órfãos, né? Não comemoramos assim a situação dele, mas nos conscientizamos, tomamos consciência dessa situação e da nossa responsabilidade. Então, quero orar pelo órfão, né? Pela situação que ele se encontra. As necessidades de uma criança nessa situação são inúmeras, né? A gente não consegue enumerar. Mas eu também quero aproveitar esse momento de oração para nos colocarmos diante do Senhor, para que a nossa consciência seja apurada, para que a gente entenda em que situação o Senhor quer que nós, como igreja e seus filhos, venhamos atuar na situação dessas crianças, né? Elas estão numa situação que não podem fazer nada por si próprias, mas nós estamos numa situação diferente. Então, que o Senhor nos desperte. Se nós devemos orar, se devemos ser uma família acolhedora, se devemos nos engajar num processo de adoção, de apadrinhamento, de que forma que o Senhor deseja que a igreja haja em favor dessas crianças, né? Além da oração, nós temos várias formas de agir também em favor do órfão. Então, vamos orar, também orar pelas crianças e pelos professores que vão subir para a aula, tá? Deus bendito, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu coloco diante de ti, Senhor, o órfão, em qualquer local que ele esteja, em qualquer país, em qualquer localidade que ele se encontre, meu Deus, eu coloco ele nas tuas mãos, para que o Senhor possa confortá-lo, consolá-lo, trabalhar ali, Senhor, os seus traumas, ajudá-lo e abençoá-lo nas suas emoções, no processo, ó Deus, de crescimento, de desenvolvimento, que o Senhor venha suprir todas as necessidades que nós, como seres humanos e igreja, não podemos suprir. Mas eu coloco também a igreja nas tuas mãos, Senhor, para que nós, naquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós já recebemos do Senhor em autoridade, em bênção, em prosperidade, possamos agir em favor dos necessitados e principalmente no dia de hoje eu te peço pelo órfão. De que forma, Senhor, que o Senhor quer que nós venhamos agir? De que forma, Senhor, que o Senhor quer que nós atuamos na vida de um órfão? De que maneira, Senhor, meu Deus, que nós podemos servir o Senhor, fazendo a Tua vontade, demonstrando que somos filhos do Senhor em favor da vida dos órfãos. Fale conosco, Senhor, ainda neste dia eu te peço em nome de Jesus. Também coloco diante do Senhor a vida das crianças que estão aqui na frente, que o Senhor possa preparar o coraçãozinho delas para a semente da Tua palavra que vai ser plantada, vai ser lançada agora através dos professores. Que essa semente possa, Deus, produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Também apresento os professores, as professoras, os auxiliares nas Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoá-los ricamente, Senhor, neste momento, usando como instrumentos nas mãos do Senhor. É o que eu te peço e te dou graças, meu Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Louvado seja o Senhor. A igreja pode se assentar, faz favor. Agora vamos para uma parte importante do nosso culto também, que são o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para a glória do Senhor.
Assim, esquecemos, querido. Os adolescentes também podem subir para a sala para serem ministrados também. Tá bom, queridos? Os adolescentes de até 16 anos. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês. Amém? Prosseguimos. Então, queríamos chamar o pastor Almir para esse momento dos dias das ofertas. Tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Pastor. Bom dia a todos. Graça e paz. Que bom podermos mais uma vez estarmos cultuando e adorando ao Senhor, né? Aprove a Deus estarmos aqui nesta manhã, suas mãos estendidas sobre nós, e saber que Ele é o Deus que cuida de cada um de nós como seus filhos. Fomos em Cristo adotados como filhos do Senhor, né? Nós somos co-irmão de Jesus pela graça e a misericórdia do Senhor. Toda a bênção que nós recebemos de Deus é de um pai que cuida dos seus filhos. As suas mãos estão sempre estendidas sobre nós. E em contrapartida, à medida que nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós também estamos a abençoar aqueles que são nossos irmãos, a igreja do Senhor, a obra dele, para que a nossa família aumente mais e mais. Então, que o Senhor possa derramar das suas bênçãos sobre as suas vidas, que o Senhor possa dar graça a cada um, que você possa contribuir com alegria, no bom prazer de cooperar com a obra do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça neste momento. Querido Deus e Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui estão. Senhor, eu te peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um, Senhor. Cada um que tem aberto o seu coração para cooperar, para contribuir, Senhor, com a tua obra. Abençoe, Senhor, de maneira toda especial, ó Deus. Fortalecendo, Senhor, as suas vidas. Abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abrindo uma porta nova, Senhor, para aqueles que querem mudar, Senhor, de trabalho, Senhor. Abrindo, Senhor, uma porta para aqueles que querem vender um imóvel, adquirir um bem, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor. Aqueles que têm um processo de aposentadoria, ou um processo esperando receber uma causa na justiça, que o Senhor trabalhe da melhor maneira possível para que os teus filhos alcancem, Senhor, e eles possam testemunhar as bênçãos do Senhor. Toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida do teu povo, ó Pai. E a tua graça seja estendida para que possamos sempre, Senhor, entender que a tua vontade está se consumando sobre nossas vidas a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida dos teus filhos. Abençoe, Senhor, as finanças da nossa igreja, que tudo, Senhor, seja suprido, que possamos cumprir com as obrigações sempre de forma clara, transparente e em dia, Senhor. Para a tua glória te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo.
satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, amém. Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15, parte B, diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O bom desse verbo no futuro é porque ele dá uma esperança para nós. Porque hoje nós podemos ter em nossas casas alguém que ainda não serve ao Senhor. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer que todos serviremos ao Senhor. E se tem alguém na sua casa que ainda não serve, à medida que você for cantando esse hino, cante com certeza, com confiança, que se hoje ele não serve, no futuro ele servirá, em nome de Jesus. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida Em nome de Jesus. como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Minha casa será reconhecida Pela fé, nós cremos. como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei
Glória a Deus. Que bênção, Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Glórias, glórias a teu santo nome. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória, 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 glória a Deus. Bendito. Glórias a teu santo nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a teu nome, Senhor. Oh, que manhã maravilhosa. Deus abençoe. Que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja pode assentar, fazendo favor. Que bênção, irmãos. Estou muito feliz. Que manhã maravilhosa. Que tempo gostoso o Senhor tem preparado para nós esta manhã. Louvado seja Deus. Como é bom sentir esse cuidado pelo Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, agora nós teremos a participação de uma família acolhedora. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela. E mais uma vez a gente vai ficar recapitulando a diferença de família acolhedora para família adotiva, que às vezes os irmãos, as pessoas fazem confusão no geral, né? Porque família acolhedora é uma coisa nova ainda aqui para nós. Então, é só para ir fazendo memória as diferenças. Então, eu trouxe hoje uma amiga de sofrência. A gente sofre desde que nós entramos nesse negócio, né? Mas, assim, é um sofrimento prazeroso, porque quando a gente vê o avanço das crianças, a gente se sente agradecido, né? Porque Glória a Deus. Deus nos usa apesar do sofrimento e através do sofrimento. Então, é um sofrimento que a gente não tem como fugir. Assim como Jesus não pôde fugir da cruz, por amor a nós, a gente também não tem coragem de fugir do sofrimento por amor às crianças, pelo bem-estar delas. E, para mim, é muito gratificante ter você aqui hoje, Vânia. Amém. Porque, assim, é uma amiga, irmãos, para vocês entenderem um pouco, ela acolheu a irmã dos meninos, e aí a gente se tornou família, né? Porque ficava indo para lá, vindo para cá, para as crianças estarem juntos na época. E a dela já foi para adoção, os nossos também foram para adoção. E aí a gente sofreu junto, passamos pelo processo de sofrendo, chorando, e às vezes dando risada da situação também. Então, assim, isso a gente formou um vínculo muito bom, né, muito saudável. Então, nossa família com a família dela. Então, eu sempre falava, um dia a Vânia vai lá para contar a experiência dela, né, porque só fica eu chorando aqui, falando do meu sofrimento, vamos dividir também. Então, vem aqui Vânia, José Lúcio, que vai falar hoje, que ele gosta muito de falar. Então, resumidamente, fala para nós quem é você. Ai, meu Deus do céu. É difícil, né? Falar de nós mesmos, né? A paz do Senhor, igreja. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Eu me chamo Vânia, sou da Igreja Cristã da Família do Capão Redondo. Esse é meu esposo. Acho que o nome Gente, falar, né? Meu nome é José Lúcio, né? Esposo da Vânia. Agora, esse negócio de ficar falando aqui não é comigo, não. Deixa para ela, tá? Então, como eu já falei, meu nome é Vânia. Eu sou casada, tenho 2 filhas já maiores, a mais velha de 33. Acabamos de ter nossa netinha, já tem 1 ano e 2 meses, né? E a Larissa, de 28 anos. Então, não trabalho fora, sempre fui do lar, cuidei das minhas filhas, sempre cuidei de crianças, acho que Jesus já estava me preparando, cuidei de dois sobrinhos de cunhados meus, que na época tiveram um problema também com a família e passaram um tempo conosco, e eu creio que ali o Senhor já estava me preparando para ser família acolhedora. E tem 6 anos que conhecemos esse serviço através do pastor Paulo Gomes, alguns já conhecem ele, que ele já esteve aqui, né? E foi amor à primeira vista, gente, pelo amor de Deus. Conhecendo a história do Serviço Família Acolhedora, eu me interessei, fui conhecer o serviço, fui para as palestras, e aos poucos fui levando ele. Porque ele tem que estar comigo, claro, né? Não assim com a disposição que eu tenho, né? Mas ele ajuda para caramba também, do jeitinho dele, né? E é bênção, com certeza. E aí, nós fizemos uma capacitação
para poder acolhermos a nossa pequenininha, né, que foi a primeira. Voltar um pouquinho atrás para falar um pouco sobre família acolhedora. Família acolhedora são famílias, mas não quer dizer que tem que ser casados, viu, gente? Pode ser solteira, tá? Pode ser homem, mulher, que podem acolher uma criança e um adolescente. Nós já passamos pelas duas experiências, de bebê, adolescente, e hoje aquela benção ali. Uma benção, gente, uma benção. Glória a Deus. E aí, família acolhedora é para acolher essas crianças e adolescentes num momento de fragilidade na vida deles, né? Momento que estão passando por alguma dificuldade, família, abusos, violências, né? Ou às vezes já abandono, né? Geralmente ultimamente, pelo menos no nosso serviço, tem chegado muito recém-nascidos que são deixados em hospitais já, né? Que já são doados por suas mães. Então, são para cuidar dessas crianças, para dar afeto, amor, uma estrutura. Nós não somos perfeitos, né? Mas nós, como famílias de Deus, nós vivemos num lar mais estruturado, né? Então, pessoas que têm um coração disposto a cuidar, a amar, a dar limites, porque, assim, bebês é mais fácil, porque já são pequenininhos, tem outro tipo de trabalho, né? Obrigada. São outros tipos de trabalho, né? Adolescente também, eu acho que é mais difícil. Obrigada, pastor. Eu acho que, assim, na idade do nosso garotinho, assim, que já vem com algumas manias, né, alguns vícios, então é mais trabalhoso, mas não que seja impossível, né? Eu acho que com Jesus, né, a gente consegue, sim. Basta estarmos com o coração disponível, porque o Senhor procura pessoas disponíveis, né? Ele capacita, se não nos sentimos capacitados, Ele nos capacita, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas nós criamos os nossos filhos. As pessoas olham para a gente e falam assim, por que vocês estão fazendo? Vão curtir a vida de vocês, seus filhos criados. O que vocês estão fazendo? Gente, qual que é o nosso papel como servos, né? Como filhos de Deus, né? Fazer a obra, ter compaixão, né? Olhar para o reino. Então, nós temos que colocar a mão no arado mesmo. Cada um da forma que o Senhor chamar, né? E eu acredito que esse é o meu chamado, porque para mim é um ministério. Ser família acolhedora é um ministério. Não é para qualquer pessoa. Eu me sinto privilegiada. Vocês não têm noção. Eu me sinto muito privilegiada por poder fazer parte desse serviço, né? De poder cuidar dos pequeninos que são do Senhor. É falado isso na palavra dele, né? Então, gente, família acolhedora é isso. Eu oro muito a Deus para o Senhor levantar famílias acolhedoras, que é necessário, né, para cuidar dessas crianças, desse tempo dessa tempestade, né, que a gente costuma falar que é uma tempestade que está passando na vida deles. Precisam de pessoas, né, que tenham a palavra, que tenham amor, que tenham carinho e muito pulso firme mesmo, sabe? Não é fácil. Assim como nós fizemos. Uma coisa que eu falo, aquela irmã bate muito nisso. Esse negócio de educação positiva, gente, me prepara, gente, eu não nasci para isso. Como é difícil essa educação positiva, que é só com palavras, só com carinho, sabe? É difícil. Me ensina, Edu. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil, mas a gente tem que colocar em prática, né? E eu estou colocando em prática com ele. Fala alguma coisa? Passou, irmã? Oi, gente, desculpa. Ela se empolgou. E deixa eu falar só uma coisa. Quando vem, você vem com medo, né? Que não quer falar, treme tudo. Mas chega aqui em cima, é Deus, né? Obrigada pela oportunidade. Uma hora você é assim. Obrigada, Vânia. Deus abençoe. Um dia a gente pode trazer ela para ficar aqui uma tarde toda falando das várias experiências, porque são 4 acolhimentos e cada um é diferente do outro, né? Agora nós vamos ouvir a nossa família adotiva do ano. No ano passado foi a Lu e o Andreilson, e esse ano nós temos a Pri e o Osmi.
Venha cá, Pri. Glória a Deus. Você não vai se empolgar igual a Vânia, não, tá? O Edu tá ali, ó, tá desesperado. Tá tudo em casa, né? Ele que vai falar, porque ele é professor, ele está acostumado com o tempo da aula, então melhor ele falar. Irmãos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu vou conseguir, tá bom? Porque eu acho que a estratégia é boa. O homem fala um pouquinho menos, né? Vamos ver se é isso mesmo. Eu gostei muito de ouvir a irmã, como também já ouvi outros depoimentos, porque muitas vezes a gente vê a adoção de forma bem romantizada, mas só que no dia a dia não é bem assim, né? E às vezes nós temos que tomar decisões, e nós temos a preocupação da forma como tomar essas decisões, porque, por exemplo, os nossos filhos não estão conosco desde do primeiro ano, do primeiro suspiro de vida. Então, tem uma diferença, tá bom? A nossa filha tem 7 anos, o nosso filho tem 9 anos. Nossa aproximação começou em agosto desse ano. No finalzinho de setembro, 25 de setembro, eles já estavam conosco para morar de forma definitiva. Então, foi muito rápido tudo isso, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Osmir, minha esposa Priscila. Se eu errar alguma coisa aqui, ela não me chama atenção agora, tá? Nós nos conhecemos em 2009, noivamos em 2011, casamos em 2012, 5 de abril de 2012. Sempre fomos muito corretos no sentido do planejamento familiar, sempre dialogamos muito, sempre conversamos muito, sempre fomos aconselhados por pastor, pelo familiar, né? Então, nós sempre fomos muito aconselhados, e isso, claro, fez e faz uma diferença muito grande na nossa vida. No nosso planejamento familiar, eu acredito que nós teríamos filho mais ou menos em 2016, pelo nosso planejamento, né? Mas Deus, a gente já sabe, né? Sabe de todas as coisas. Quando a gente começou a perceber alguma dificuldade, não impossível, né? Porque nunca tivemos um diagnóstico médico de que seria impossível termos filhos biológicos, mas a gente também nunca ficou muito preocupado com isso. A gente sempre foi muito tranquilo, como vocês estão vendo agora. Algumas pessoas que nos conhecem também sabem que a gente é muito tranquilo, até do meu jeito de falar, de agir e tudo. E a gente deixa Deus cuidar da gente. Então, nunca tivemos uma preocupação extrema de falar assim, a gente precisa ter filhos biológicos. Nunca tivemos. A gente sabe que, no dia a dia também, algumas pessoas, né, sempre perguntam, sempre têm curiosidade, por que não acontece, coisas do tipo, tá bom? Mas nós sempre ficamos tranquilos em relação a isso. Quando nós começamos a perceber que nós tínhamos um pouco de dificuldade nessa questão, né, da gravidez, de filhos biológicos e tal, nós já começamos a iniciar a nossa conversa sobre a possibilidade de ter filhos pela via da adoção. E aí, como eu disse, a gente sempre procura ser muito correto, sempre procura conversar muito, dialogar muito. Em uma dessas nossas conversas, nós decidimos que uma das possibilidades, né, foi a gente começou a perceber que cada vez mais isso ia ganhando força. Não foi assim, hoje a gente conversou, amanhã a gente já preparou toda a documentação, vamos no fórum, e a gente foi amadurecendo isso aos poucos. Nós não cogitamos, praticamente foi chance zero de fazer tratamento, enfim, as outras intervenções. E isso foi ganhando força, a questão da adoção. Quando foi em 2019,
nós iniciamos todo o processo legal, né? Que a nossa adoção, como nós já aprendemos, né, pastor Eduardo? Ela é uma adoção segura e para sempre. Então, é a adoção legal, não é a adoção à brasileira, e eu também não estou aqui fazendo nenhum julgamento em relação a isso, mas é só para os irmãos entenderem. Em 2019, nós iniciamos, então, toda essa papelada, com a expectativa que, em 2020, nós fôssemos habilitados. Veio a pandemia, e aí precisou postergar um pouquinho mais, porque, na mesma semana que nós fomos chamados para conversar com a psicóloga e com a assistente social, foi a semana que ela precisou desmarcar, porque a pandemia ganhou força em toda a nossa cidade. Quando foi em março de 2021, nós fomos habilitados. Só para os irmãos entenderem, no nosso perfil, quando nós fomos habilitados, nós indicamos, né, em diversos aspectos que você indica para construir o seu perfil para adoção, nós indicamos a idade. A idade inicial era de 0 a 6 anos, isso em 2019. 2019, quando nós começamos a indicar o perfil. Quando nós fomos habilitados em 2021, praticamente já haviam passado 2 anos. 2021, e pelo que eu percebi também nas nossas conversas, se eu estiver errado, minha esposa vai falar. Nós colocamos idade de 0 a 6 anos incompletos, só que nas nossas conversas nunca era um bebezinho, nunca era uma criança recém-nascida. A gente falava ainda... A única coisa que a gente pensava naquele momento é que as crianças tinham que ser uma menina e um menino, ou um menino e uma menina, ou 2 meninas, que foi um acordo nosso aqui. A gente teve esse entendimento. Acho que eu estou esquecendo alguma coisa, não? Tá. E aí... Acelera. Entendi. Olha só. Aí, quando foi... Então, nós entendemos que nós não queríamos bebês. Podia até acontecer, porque no nosso perfil estava de 0 a 6 anos. Quando foi esse ano, quando foi no final do ano passado, nós participamos do congresso com o pastor Eduardo, Boas Novas. Nesse congresso, entre outras coisas, foi falado sobre adoção tardia. E nós começamos a entender que nós queríamos crianças um pouco mais velhas. Então, isso foi em novembro do ano passado. Quando foi em em julho desse ano, no meu período de férias, eu fui até o fórum, fiz a alteração das idades, basicamente, que a criança mais velha poderia ter até 10 anos. Foi a única mudança. A partir de então, nós passamos a ser consultados de forma muito rápida. O pastor Eduardo está rindo. O telefone começou a tocar. Quando eu digo consultando, porque tem uma diferença entre ser consultado e entre ser vinculado pelo Sistema Nacional de Adoção. Então, nós fomos algumas vezes consultados se aceitávamos 4 crianças, se aceitávamos 2 meninos. Então, teve esse ponto e teve também a vinculação. Quando nós fomos vinculados, alguns irmãos, não sei se têm conhecimento, pode pensar assim, poxa, foi vinculado, é obrigado a adotar. Você não é obrigado a adotar. Você precisa compreender as demandas, porque nós fomos vinculados a 3 crianças do Nordeste do Pernambuco, no Pernambuco. E nós entendemos que essas 3 crianças nós não dávamos conta da demanda, porque era do interior do Pernambuco, depois de Guaranhuns, acho que 100, 150 quilômetros depois, e viriam para uma cidade, né, como a nossa, totalmente diferente, costumes totalmente diferentes, e ainda também tinha uma criança que não tinha um diagnóstico fechado. Então, só para os irmãos entenderem que precisa ser bastante consciente a adoção. Né? Não é assim, puxa vida, apareceu 3 aqui, manda que são meus. Então, você precisa compreender se você realmente vai dar conta da demanda, se as crianças vão estar assistidas, saudáveis, se você vai amar essas crianças. Então, resumindo,
estava eu trabalhando, né? Eu trabalho na equipe gestora de uma escola, uma EMF, super puxado o trabalho, quem trabalha em escola sabe. E eu recebi uma mensagem de uma cidade chamada Venceslau Braz, no meu WhatsApp, do fórum dessa cidade. E é muito rápido, porque você está fazendo um monte de coisa e, de repente, chega uma mensagem e você fica assim, o que está acontecendo? Né? E a pessoa super direta, eu também procurei ser muito direto, já comuniquei à minha esposa, a Priscila, falei assim, olha, são essas duas crianças, e a única coisa que eles queriam saber é se a gente queria se aproximar. Como era basicamente o perfil que nós havíamos conversado, não tinha por que dizer não. A nossa única preocupação é que os nossos filhos eles são brancos e nós não somos brancos. Mas, conversando com a coordenadora, ela falou assim, Osmir, fica tranquilo em relação a isso, porque as crianças estão prontas para serem adotadas. E aí nos tranquilizou. Quando foi na mesma semana, nós já fizemos 2 videochamadas, porque a cidade fica a 428 quilômetros da nossa residência. Fizemos a videochamada, já os conhecemos. Quando foi, acho que uns 15 dias depois, nós fomos até a Casa Lar, que é assim que eles chamam, né, lá no local, para conhecê-los pessoalmente. Foi muito bonito, muito gostoso, muito emotivo. Né? Alguns aqui já viram a nossa filha. Ela corre e abraça a igreja inteira se deixar, tá bom? O Júnior ele chega mais assim, já falei, amor, é a Juliana e o Júnior, tá? Ele chega mais assim, mas daqui a pouco ele pega fogo também. Ele não vai correr e te abraçar no primeiro momento, tá bom? O que eu também gostaria de dizer para vocês, para finalizar. A nossa convivência, a nossa aproximação, e agora estágio de convivência, né, que alguns conhecem como guarda provisória, está indo tudo bem. Nós percebemos que realmente nós temos convivido em família, no sentido de as demandas que eles trouxeram para nós são demandas de filho e de filha. De vez em quando tem que levar uma bronca, não nas 2 primeiras semanas, tá? Que a gente deu um desconto. Mas tem que levar bronca, tem que ser corrigido. A nossa dificuldade é o que eu tentei falar no comecinho. A Ju tem 7 e o Júnior tem 9. Do 0 até os 7 anos, a gente não sabe... É diferente, né? A gente fica pensando quando vai chamar atenção. Puxa vida, como que eu vou chamar atenção? Quem está com as crianças desde do início já sabe chamar a atenção do filho que tem 7 anos de idade. No nosso caso, a gente tem que aprender a cada dia, ir percebendo, ficar muito antenado na forma como eles se comportam. Em relação à escola, aproveitando, estão super bem, tivemos todo o cuidado de visitar algumas escolas, de falar das demandas que as crianças levariam para essa nova escola, da cidade que saíram, para onde estavam vindo. A escola também muito acolhedora, fomos muito felizes na escolha. E eu acho que eu não vou ficar falando mais, né? Tá bom? Só falar uma coisa que é importante e incentivar as mulheres que querem ser mães a pensarem se vocês querem engravidar ou se vocês querem ser mães. Eu acho que isso muda, vira uma chavinha na nossa cabeça. Porque ser mãe não é necessariamente engravidar. Na 2ª semana que essas crianças chegaram em casa, eles já começaram a chamar eu e o Osmir de pai e mãe. E isso não tem preço. E eu entendi, a gente é pai e mãe há 1 mês e meio, né? Então não tenho muita experiência. Ano que vem eu falo mais um pouquinho, tá? Só para falar se confirma mesmo, né? Que agora a gente ainda está em lua de mel. Mas que as mulheres pensem, e os maridos também pensem. Vocês querem uma barriga ou vocês querem ser pai e mãe? Que eu acho que isso faz toda a diferença. E sobre a questão deles não se parecerem conosco, o que Deus tem ministrado no meu coração, desde o momento que eu vi a fotinho deles no WhatsApp do Osmir, é que eles não precisam se parecer comigo, e isso é uma coisa boa, porque eu quero que eles se pareçam com Cristo. Amém? Então é isso.
Viu a diferença, né? Falou menos de 1 minuto e já ganhou um aplauso isso. Para que nós não fiquemos somente com as nossas palavras, eu quero ler Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o o quanto está perto. Me chama muita atenção nos 2 versículos, o termo está perto. Eu tentei descrever aqui, não sei se eu fui muito feliz, um pouquinho das nossas vivências, do que aconteceu, mas e os irmãos têm as suas vivências diárias, as suas lutas diárias, e uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, está perto. O Senhor está perto. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Como é gratificante fazer parte desse povo tão maravilhoso, né? Chamado por Deus. Que bênção. Estou muito feliz por fazer parte da amizade de vocês. Bênção, bênção. Muito, muito grato a Deus. Agora vamos dar o prosseguimento. Agora vem o momento da palavra, da ministração. Queria chamar aqui o nosso querido pastor Edu, que mais uma vez está conosco. Bênção. O pastor Edu é casado com a Simone, tem 6 filhos, sendo um biológico e 5 por adoção de um grupo de irmãos. Bênção, corajoso. Pastor na igreja Vida Nova em Peruíbe, coordenador do projeto cristão de apoio à adoção Boas Novas, conselheiro da HESP, colaborador do MDO, Movimento pelo Direito do Órfão, e do WWO, que é o Brasil, movimento que visa reduzir a vulnerabilidade na infância. E o mais importante, isso aí tudo é maravilhoso, é importante, mas o mais importante é salvo na pessoa de Cristo, lavado e remido no sangue de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eis aqui nosso querido pastor. Queria chamar o pastor Gerson, glória a Deus, para vir orar pelo pastor, nesse momento da palavra. Pastor, sinta-se bem em nosso meio, sinta-se à vontade. O Senhor é bênção, bênção em nossas vidas. Amamos o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Paz, queridos. Vamos orar pelo nosso irmão, pastor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, Senhor, que neste momento estará transmitindo a tua poderosa palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Que esta palavra, Senhor, penetre profundamente em cada vida, em cada ser. Que a tua bênção, Pai, seja, meu Deus, abundante sobre cada coração. Abençoa o teu filho, ministra o seu coração. Que ele esteja, Senhor, à vontade para transmitir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Obrigado. Até que enfim chegou minha vez, puxa vida. Falaram que eu posso pregar até as 2 da tarde hoje aqui. Obrigado, Clemão, obrigado. Pastor Paulo, mais uma vez, obrigado pela honra de estar nesse púlpito. Eu falo para os irmãos que depois que o pastor passa nesse púlpito, o ministério dele não é mais o mesmo, né? Porque esse púlpito aqui passa muita gente boa e eu levo sempre um pouco dessa unção que está nesse lugar. Tive o prazer de estar com o pastor no sábado no programa de rádio, foi muito legal mesmo. E eu louvo a Deus quando uma igreja decide se abrir para poder falar dessa causa. É muito importante que a igreja possa falar, possa ter experiências com a causa do órfão. Então, a Igreja Cristã da Trindade é uma igreja que é referência aqui na nossa cidade de São Paulo, né? Eu sou daqui da cidade, estou em outra cidade, mas sou daqui. E é muito importante que uma igreja que tem essa representatividade possa trabalhar também com a causa do órfão. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor de vocês, pela vida da Simone e também pela vida de vocês que estão aqui hoje, dispostos a se envolver com a causa do órfão. Que Deus abençoe muito vocês. Amém? Aleluia! Já oramos, já demos depoimentos, e eu já vim aqui em 2021 contar a minha história. Então, eu não vou repetir a minha história, porque eu já contei para vocês, o pessoal já conhece a minha história aqui. Mas eu vou iniciar pedindo desculpa aos irmãos, que a minha esposa não está aqui com os meus filhos, porque
o meu pastor auxiliar que faria o culto lá na minha igreja, em Peruíbe. Eu sou da cidade de Peruíbe. Hoje é dia de Santa Ceia lá. Dia de churrasco na igreja, porque todo dia de Santa Ceia tem churrasco, né? Então, hoje eu vou ter que ir numa churrascaria para compensar. Mas, dia de churrasco lá. E o pastor que faria a ceia lá, ele pegou Covid, está afastado. Então, a minha esposa ficou lá com as crianças. Mas eu estarei no culto da noite e ela estará aqui no culto da noite com os meus filhos. Então, eles vão almoçar e vêm. No culto da noite, nós vamos estar com a família completa, né? Com a família completa. Vocês já conheceram eles, mas só para apresentar para as pessoas que não estiveram aqui em 2021, eu vou pedindo para você e você passa em cima para mim, é isso? Ok, tá bom, obrigado. Então, pode passar aí. Essa é minha família em 2018. Eu sou casado com a Simone e tínhamos o Guilherme, que nasceu em 2009, né? Então, em 2018, nós estávamos assim. E aí, pode passar? Nós recebemos essa foto no WhatsApp. Agora, nesse mundo moderno, você conhece seus filhos pelo WhatsApp. Olha que situação que a gente chegou. Mas eu também recebi essa foto no WhatsApp e me apaixonei por esses 5 aí. Eles estavam em Santa Catarina, mas aí eles estavam produzidos, né? O pessoal deu uma produzida nele. Quando eu fui conhecer, era tudo zoado, não era desse jeito, não. Aí botaram lá vestido, tudo, pentearam gel no cabelo, puseram num jardim. Cheguei lá, era outra coisa. Mas tudo bem. Eu me apaixonei por eles assim. E aí, em maio, dia 10 de maio de 2018, no dia do aniversário do meu filho biológico, pode mudar, a nossa família ficou assim. Nós éramos 3, e aí nos tornamos 8. Né? Então, ali tem o Guilherme, ali do lado da Simone. No meio tem os gêmeos, Natan e Natanael. Depois tem, em cima da minha cabeça, a Thalita, embaixo a Micaela, e do lado a Paloma, que é a filha mais velha. Então, nós, em 10 dias praticamente, saímos de 3 para 8. Foi assim uma mudança muito grande mesmo. Pode passar. E hoje eles estão assim, porque quem está aqui de manhã não vai voltar à noite. Essa foto é mais recente que a gente tem. Está ali todo mundo. A Simone ficou com os cabelos enrolados, porque não dá tempo mais de fazer escova. Né? A filharada cresceu. Agora é tudo ao natural. Em casa é tudo ao natural. Não tem tempo de fazer mais nada. Né? Então, o pastor emagreceu. Né? Olha aí, que maravilha. Então, essa é a nossa família, como ela está hoje. Ok? Pode passar. E hoje nós estamos aqui para falar do Orphan Sunday, o Domingo do Órfão. Né? O Domingo do Órfão, ele surgiu na Zâmbia, falei isso na entrevista, o pastor falou que tem um amigo, né, que teve um trabalho lá também na Zâmbia, com um pastor que decidiu orar pelas crianças, muitas crianças órfãos, né, por causa da AIDS, por causa das guerras, né, e ele resolveu orar por aquelas crianças, e isso começou a tomar uma proporção muito grande, e hoje em mais de 70 países, as igrejas param um domingo por mês para falar da causa do órfão, para orar pelos órfãos, como nós já fizemos aqui, para dar alguns depoimentos e para dar um pouco de visibilidade. Por quê, queridos? Se tem uma coisa que essas crianças vivem, né, as que estão em situação de acolhimento, é esse abandono. Não tem ninguém por eles. A gente vai fazer um processo no fórum, a gente tem um advogado, a gente contrata. Eles têm um processo no fórum e não tem advogado. Não tem ninguém para dizer, acabou o prazo, tem que tirar essa criança daí, precisa fazer alguma coisa por eles, eles não podem mais continuar, eles não têm. Tem um cara lá que cuida de 15 crianças. Né? Como é que a gente faz para dar visibilidade para essas crianças? A gente conta com você. A gente conta com a sua oração. A gente conta com a sua disposição. Eu agradeço a Deus por ver a igreja cheia num dia em que a gente pode falar dessa causa. Porque hoje é um dia, irmãos, que você vai sair daqui ou mais santo, ou vai sair daqui bem mais pecador. Bem mais pecador. Porque o apóstolo Paulo, no Tiago, ele vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Olha só, aquele que sabe, Tiago 4,17, está anotado aqui. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, existe uma forma de você pecar ativamente, adulterando, mentindo, roubando, mas existe uma forma passiva de pecado, a sua omissão, a minha omissão, de que se nós sabemos o que nós devemos fazer e resolvemos não fazer, isso também é pecado. Então, hoje, eu vou falar sobre coisas que você pode fazer. E se você não fizer, se vira com o seu Deus. Você vai prestar conta para Ele. Né? Não vai prestar conta para mim. No dia do julgamento, quem vai estar no trono não é o pastor Paulo Romero.
Vai estar lá falando, você entra, você não entra, você vai, você não vai. Compensa ele, não compensa ele. É o Senhor. Não sou eu que vou estar lá. Então, esse compromisso que nós fazemos hoje aqui, não é comigo, não é com a Clemã, não é com a Vânia, com a Priscila, é um compromisso com o Senhor. Então, hoje eu quero crer que você vai sair daqui fazendo alguma coisa. E todos podem fazer alguma coisa. Esse é o lema desse ano. Todos podem fazer. Mas, pastor, eu não quero mais filho, eu já tive meus filhos, já tenho meus netos, já tenho bisnetos. Pastor, eu já estou em outra fase da vida. Todos podem fazer alguma coisa. Diga para o seu vizinho, até você. Até você. Fala para ele, até você. Todo mundo pode, até você. Diga, até você. Mas eu tenho um adolescente do meu lado, até ele também. Não é para fazer filho ainda, calma. Pode fazer alguma coisa, não é isso que está pensando. Pode fazer coisas que não é essa necessariamente, né? Mas todos podem fazer alguma coisa. E quando veio esse tema do Orphan Sunday, porque é um tema para o mundo todo, né? Eles tinham uma frase que é, qual é a sua parte? Uma pergunta, né? E como que a gente chama as pessoas para isso? O que você pode fazer? Todo mundo pode fazer alguma coisa, mas qual é o seu pedaço em tudo isso que o órfão precisa? Qual que é o meu pedaço em tudo isso que o órfão precisa? Eu contei para vocês aqui em 2021 que quando a gente foi lá conhecer as crianças, no dia a gente conheceu eles, e aí o abrigo ia ser dedetizado, a gente levou eles para o hotel. E lá no hotel, à noite, enquanto eles destruíam o quarto, a gente desesperado, meu Deus do céu, o que a gente fez, não é? Deus me fez duas perguntas, que tem a ver com qual é a minha parte, né? Qual a parte que me cabe neste latifúndio, não é assim que os nossos pais falavam, né? Qual é a minha parte nesse processo? E Deus disse assim para mim, você está disposto a ter um pouco menos para que essas crianças tenham alguma coisa? Porque eles não têm nada. Nada. Eles não têm pai, eles não têm mãe, eles não têm afeto, eles não têm carinho, eles não têm casa, eles não têm individualidade, eles não têm identidade, eles não têm senso de pertencimento, eles não têm nada. Eles não têm nada. E aí, irmãos, a gente começa a fazer uma leitura da nossa vida e começa a ver que a gente tem muita coisa. A gente diz que a gente não tem tempo, mas a gente tem tempo. A gente diz que a gente não tem recurso, mas a gente tem recurso. E eu falei assim, Senhor, eu estou disposto a ter um pouco menos. E eu vou dizer para você que hoje tem coisas que eu tenho um pouco menos. Eu estava quinta-feira, eu cheguei em São Paulo, eu estava na igreja, a sede minha aqui em São Paulo, e uma pessoa fez aniversário e falou assim, pastor, nós vamos jantar fora, o senhor quer ir? Eu falei, aonde vocês vão? No Outback. Aí eu falei, meu Deus do céu, uma cebola daquela do Outback, quantas caixas de leite? Deixa eu ver. Não é? Mas eu estou sozinho, eu vou. Eu estou sozinho mesmo aqui em São Paulo, eu vou. Então vamos que vamos, né? Vamos para as cabeças, depois nós dá um jeito, né? Por quê? Porque eu frequentava alguns restaurantes que hoje eu não frequento mais. Eu fazia algumas viagens que hoje eu não faço mais. Eu mostrei a foto da última vez, não, foi 2021 que eu vim, acho que eu não mostrei a foto. A gente indo para a Olímpia. Meu carro com a carreta atrás. Com isopor, fogão, tudo você imagina, na carreta atrás, a gente indo para a Olímpia. Então, minhas viagens agora são essas. Vocês vão saber, daqui a pouco vocês vão passar por isso também. Né? Agora, mas eu sou muito mais feliz, irmãos. Tudo que eu tenho menos não compensa tudo que Deus me deu demais agora. De bênção, de recurso, de esperança, de alegria, de satisfação em saber que eu estou fazendo a minha parte. Então, talvez, meu irmão, minha irmã, você está com medo de assumir aquilo que Deus está dizendo para você assumir, seja nessa questão do órfão, seja um ministério, seja dar uma oferta, seja contribuir, seja entregar a sua vida para o ministério. Eu não sei o que angustia o seu coração, eu quero dizer para você, faça a sua parte, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu falei assim, Senhor, tá bom. Eles dormindo, que nem um anjo, no hotel. E eu e minha esposa chorando que nem uns desesperados. E aí Deus fez comigo um processo inverso, como Ele fez com Abraão, né? Abraão, quando está intercedendo por Ló, faz como com Deus, né? Ele fala assim, se tiver 50 lá, o Senhor destrói.
Deus fala, não, não destrua. Se tiver 40 lá, não, não destrua. E se tiver 30? Eu não queria incomodar, mas se tiver 10, né? Aí Deus falou assim para mim, se você pegar um e eu te ajudar, tudo bem? Tudo bem. E se você pegar 2? Eu vou te ajudar, tudo bem. Mas e se for 3? Não é? E se for 4? Aí a gente já começa a tremer, né? E se for 5? Eu falo, eu pego, em nome de Jesus, amém. Acabou a conversa. Foi melhor parar por aqui essa conversa, senão eu vou levar os 14 que estavam lá no abrigo, não é? Ele falou assim, olha, se você ficar com 1, eu vou te ajudar a cuidar de 1. Se você se dispor a ficar com 5, eu vou te ajudar a cuidar dos 5. Não tem problema. O que é que você quer fazer? E aí, irmãos, eu quero dizer isso para vocês, que às vezes nós estamos esperando Deus falar o que Ele quer, e Deus está dizendo para você assim, o que é que você quer fazer? Eu vou te ajudar. O meu reino, o campo está branco, está pronto. Está faltando gente que queira botar a mão na massa, pôr a mão no arado e falar, vamos trabalhar. Eu garanto que se você falar hoje assim, pastor Paulo, tem algum lugar na igreja para eu trabalhar? Ele vai falar, tem 10. O que você quer fazer? É verdade ou não é, pastor? O que você quer fazer? Até o cara que era cego, Jesus chegou para ele e falou o quê? O que você quer que eu faça para você? Né? Chega no cara do tanque lá e fala assim, o que você quer? E talvez Jesus está perguntando, qual que é o seu pedaço? Qual que é aquilo que você vai fazer com amor, com dedicação? Qual que é aquilo que você vai entregar seu coração? O que é que você quer fazer para Deus? Que você vai falar assim, olha, não precisa ninguém ficar me chamando, mandando WhatsApp, brigando para cumprir escala. Eu vou fazer porque eu entendi que é o propósito da minha vida e eu vou cumprir. O que é que você quer fazer? Qual que é a sua parte, irmão? Qual que é a sua parte? Mas aí, lá no hotel também, eu tive a liberdade de fazer perguntas para Deus. E as perguntas nesses casos em que Deus mostra essas coisas para nós, geralmente estão baseadas em 3 perguntas. Senhor, eu não sou capaz? Senhor, eu não tenho dinheiro? E o que vai ser do futuro? Eu saí do fórum com aquelas crianças, eu viajei 17 horas de viagem, passei 4 horas com eles e saí de lá com um processo aberto, onde a mulher já botou o meu sobrenome neles. Quando ela pediu o meu RG, eu fui lá devolver as crianças, que eu passei a tarde, que eu vou devolver. Ela falou assim, presta seu documento para mim. Eu dei o documento. Ela, assim, ó, digitando. Como é que eles vão chamar mesmo? Eu falei, não, minha senhora, espera um pouco. Eu passei 17 horas no carro, 4 horas com as crianças. Assim, eu tenho que adotar o carro, então, porque eu passei mais tempo com o carro do que com eles. Né? O carro já está no meu nome, fica tranquila. Né? A minha esposa olhou e falou assim, ó, isso aí é uma quadrilha que está querendo empurrar essas crianças para nós aí. Né? E aí, quando a gente estava no hotel, eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Até o meu sobrenome já coloquei neles lá. E aí, todas as perguntas foram respondidas no capítulo 45 de Isaías. Se quiser abrir, por favor, capítulo 45 de Isaías. Clemã. Pode acender a luz, não tem problema não. Isaías capítulo 45. Deixa eu abrir o meu aqui também. Primeira pergunta, Senhor, eu não sou capaz. E eu chorando com a minha mulher lá, sentado numa escada que subia para os quartos, depois que eles dormiram, a gente não é capaz, a gente não vai conseguir. E aí Deus fala na Bíblia assim, Isaías capítulo 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedarei as trancas de ferro. Aí eu falei assim, Senhor, eu não sou capaz. E ele disse assim, não é mesmo. Mas, Senhor, eu não tenho condições. Ele falou, não tem mesmo.
Para ficar bem claro que não é você, não é a respeito de você, não é a respeito do que você pode, não é a respeito do que você tem, é sobre mim. E às vezes, querido, a gente fica preocupado porque a gente acha que vai ter que fazer tudo na nossa força. Tudo vai depender de nós mesmos, e querido, não depende de você. Se você estiver fazendo a obra de Deus, quem vai endireitar o caminho, quem vai quebrar as trancas, quem vai botar as coisas no lugar, é Deus. Nós somos o quê? Glória a Deus. Nós somos instrumento dele. Instrumento dele. A gente fica preocupado, acho que eu não vou conseguir amar. Não, querido, nós não temos condição de produzir o amor mesmo. Se a gente ficar preocupado com isso, não vai conseguir. Nós somos canal de amor. O amor de Deus vem para você, passa por você e chega no outro. Você é canal, você não é fonte de nada. Eu não sou fonte de nada. A gente só transmite. Mas é fonte de prosperidade. Não, Deus é que prospera e você abençoa. Fonte de amor, não, a fonte é Ele. Ele é a fonte. Esses dias eu estava preocupado com o negócio das finanças lá da igreja, de casa, e aí um monte de conta para pagar. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, relaxa. Aí eu falei, você fala porque o boleto está no meu nome, não está no seu, né? Aí é fácil relaxar, né? O CPF é meu. Aí ele falou assim, pastor, relaxa, porque a gente não sabe de onde vai vir, mas a gente tem garantida a fonte. E a fonte é Ele. Ele vai usar a torneira que Ele quiser. Mas a fonte é sempre a mesma. Se vai abrir a torneira aqui, se vai abrir a torneira lá, se vai fechar essa daqui, se vai abrir lá, não interessa. Ele é fonte de água para a sua vida. Aleluia. Então, glória a Deus. Então, queridos, Deus é que garante o negócio. E aí, tudo bem, Ele garante. Aí a bufunfa, eu vou sair daqui, eu tenho que trocar o carro, minha família não cabe mais no meu carro, tenho que comprar uma Kombi. Eu tinha um Fit novinho, lindo, maravilhoso. Já era o Fit. Deixei ele para pagar o mercado. Passei lá no Extra, você aceita o carro como parte de pagamento da compra do mês? Né? Já era, troca o carro. Mas olha aqui o que diz o 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus vai trazer o recurso para você cumprir o propósito que Ele te deu. Deus não é doido, irmãos. Você acha que Deus vai pedir para a gente fazer uma coisa e não vai pagar a conta que Ele mesmo mandou a gente fazer? O problema é que a gente faz o que Ele não mandou e depois quer que Ele pague a conta. Né? A gente fala, não, o Senhor tem que me prosperar, eu quero que o Senhor me prospera. Aí Ele fala assim, dá uma oferta de fé. Aí a gente fala, não, vou trocar meu carro. Você juntou aqueles lá, 30 mil, sei lá, 20 mil, 10 mil na conta, aí você chega na igreja, você sente o Espírito Santo falando, põe aí na salva, esse maço de nota de 100. Faz um pico. E aí você fala assim, não, mas não, é o meu, não sei o quê. Aí o que você faz? Gasta em outro lugar. O negócio não dá certo, você investe errado, faz um investimento que não era o que Deus esperava, e a gente fica, mas o Senhor tem que fazer alguma coisa. Deus fala, não, eu falei para você plantar naquela terra. E a gente está falando de valores, mas é em tudo, ministerialmente, no casamento, com os filhos, no trabalho. No trabalho Deus fala assim, não faça isso. Aí a gente vai lá e faz o quê? Bem aquilo que Ele falou para fazer. Deus fala assim, não vai trabalhar lá. Aí você fala, mas o salário lá é bom, aquele salário é menor, eles vão me pagar 1.200, ali vai me pagar 1.199. Aí Deus fala, mas vai lá. Aí você vai lá, o negócio dá ruim. Então o problema, queridos, é que a gente não faz o que Ele quer e depois Ele tem que fazer o que a gente quer. Manda quem pode. Nós precisamos ter mais juízo como igreja. E passar a fazer aquilo que Deus determinou que a gente tem que fazer. Mas a riqueza vem. No 13, ele vai dizer assim, vou pegar um outro aqui, 14. Verso 14.
Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão a seu poder e te seguirão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão, farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Ele está dizendo, ó, até daquele lugar que você não esperava nada, da onde eu arranquei você de lá, se eu quiser, eu trago o recurso de lá para poder abençoar a sua vida. Lugar que você nem sabe. Lugar que você achou que era só lugar de coisa ruim. Deus vai pegar o lugar de coisa ruim e vai falar assim, eu vou suprir você até através daquele ímpio ali, ó. Até do ímpio. Então a gente tem que perder o medo, irmãos. Agora, olha o verso 4. Esse aí zoou a gente. Aí a gente também acabou a conversa nessa hora. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu já botei meu sobrenome nessas crianças, eu não sei nem quem eles são. Verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo seu nome e te pus o sobrenome, ainda que você não me conhecia. A gente não sabia quem Deus era, a gente não sabia o que Ele ia fazer, a gente não sabia qual seria a nossa vida. Deus foi lá, pegou a gente e falou assim, agora você é da família, vem cá. Agora você carrega meu nome, meu sobrenome. E aí eu aprendi um negócio, irmãos. Quando você pensa qual que é a sua parte, que todo mundo pode fazer alguma coisa, você nunca vai ter que fazer uma coisa que Deus já não tenha feito por você. Eu nunca vou ter que fazer alguma coisa que Deus já não tenha feito por mim. Por que você ama? Porque Ele te amou? Por que você perdoa? Porque Ele te perdoou? Nunca você vai ter que perdoar mais do que você já foi perdoado. Nunca. Você não sabe o que já fizeram comigo, perdoa. Por quê? Porque Ele já te perdoou. Nunca você vai ter que amar mais do que o que Ele te ama. Então a gente só reflete o que Ele faz. Ah, mas eu adotei. Você foi adotado primeiro. A palavra de Deus vai dizer isso, que nós somos predestinados para ser filho por adoção. E quando diz assim, você foi predestinado, está dizendo, o plano de Deus era esse. Não é que Deus tentou engravidar e não conseguiu. Não é que Deus fez umas fertilização lá e não deu certo. Deus falou assim, eu quero ter filhos por adoção. Então eu vou ter um biológico, fez Jesus, unigênito, e agora o resto. O resto é tudo adoção. Agora eu vou adotar um monte, mais que o pastor Edu. Eu vou visitar o mundo e vou fazer a rapa. Então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Agora, pensando no que você pode fazer, né, praticamente, pode passar para mim. Tem um texto aí de Tiago 1:27, que é o texto base do Orphan Sunday, desse ano. Mas antes desse texto, tem um texto de Zacarias, e nós comentamos esse texto no dia da entrevista da rádio, Zacarias 7:10, que ele fala sobre 4 categorias de pessoas que Deus fica do lado deles. Quem são esses 4? O pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. A gente chama o quarteto da vulnerabilidade. Por que Deus está do lado desses caras? Por que Deus fica do lado desses 4 tipos de gente? Porque eles não têm ninguém por eles. E quando alguém não tem ninguém por ele, Deus tem ele como, eu vou ficar perto desse cara aqui. O órfão, não tem ninguém por ele. A viúva, não tem ninguém por ela. O estrangeiro, não tem ninguém por ele. Está longe de todo mundo, da sua família, da sua cultura, da sua língua. O pobre, então, nem se fala. Eu sei bem o que é isso. Mas o bom é que Deus está do nosso lado. Do meu, pelo menos, que aqui tem um monte de rico, né? Então aí não conta. Mas Deus está do lado dos ricos também. Não é verdade? É só eu entender que eu não tenho nada, que tudo é dele. Que tudo que ele me deu é para ele. Então, no fundo, eu sou pobre. Por quê? Porque a minha riqueza é dele. Eu sou só um anfitrião. Eu sou só eu sou o mordomo de tudo que Deus colocou na minha mão. Então, tudo que eu faço tem que ser para a glória dele.
Então, quando você fala assim, mas ninguém ficou do meu lado, fica tranquilo, porque quando tem ninguém do seu lado, Deus está bem ali. Eu fui a parte mais fraca, Deus estava bem lá. Então, parte fraca com Deus ganha todas. Ganha todas. Mas Tiago 1,27, se você quiser abrir, vai dizer assim. Tiago 1,27. A verdadeira ou a pura e sem mácula religião. E eu tenho que ir para o fim, porque falta 16 minutos para eu terminar. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A igreja evangélica, ela focou muito na parte B do versículo, manter-se incontaminado do mundo. E isso não é ruim. Nós temos que entender que o mundo jaz no maligno. Que tudo que tem no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, é morte. E o mundo vai querer invadir a sua casa, vai querer invadir o seu coração, e o conselho dele aqui é: tenho que me guardar incontaminado do mundo. E é interessante que contaminação não é um negócio que precisa de muito. Às vezes, se eu for tomar esse pouquinho de água com uma gota de veneno, eu tomo e morro. Porque a água está? Às vezes você pega a água, você não sabe, mas ela está contaminada. Então o mundo é assim, ele é muito sutil. Ele vai entrar com uma coisa que parece uma verdade, mas não é. Ele vai entrar com um princípio que parece bom, mas não é. E hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, tomem cuidado com as teologias de YouTube, de coach, Por quê? Porque tem um monte de gente falando um monte de baboseira. E que parece evangelho, mas não é. Mas não é. Eu gosto quando eu encontro uma igreja bíblica, que não interessa o que acontece, não interessa a música que canta, não interessa o tema do culto, ou o tema do programa, o nosso foco é o quê? Bíblia. A gente tem um balizador. E eu glorifico a Deus porque essa igreja é uma dessas igrejas. É a Bíblia, a baliza é a Bíblia. Não é, porque deu na cabeça do pastor, então ele resolveu agora dizer que todos os irmãos têm que ficar aqui plantando bananeira. Todos os irmãos agora... Não, é Bíblia. É Bíblia. Então o mundo é assim, eu tenho que vigiar. Mas a gente não pode esquecer a primeira parte do versículo, irmãos. Ele diz assim, que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva. Então talvez a gente está sem religião. Nós somos crentes sem religião. Não é? E essa palavra religião, ela é considerada, né, como a gente fala no grego, um hapax legomena, né, que aparece uma vez só, e que não dá para você colocar no contexto, mas fala sobre essa liturgia religiosa, a expressão da minha espiritualidade. Como é que eu expresso a minha espiritualidade? E aí, meus irmãos, com todo amor e todo respeito, eu amo a igreja. Eu sou pastor de uma igreja desde 2012, e sou crente há 30 anos, dessa mesma igreja, me converti nessa igreja. Há 30 anos. É fácil hoje os crentes falarem assim, eu sou crente há 30 anos, mas já passou em 10 igrejas. Eu estou na mesma igreja, desde que eu me converti. Eu sou casado há 18 com a mesma mulher. Mas eu tenho filho de 2 mulheres e 2 maridos. Né? Porque a mãe dos meus filhos teve 2 maridos, então não foi marido meu, foi marido dela. Né? E eu só tenho uma mulher, é filho de outra mulher, mas agora são todos meus filhos. Né? Então é difícil a gente ter uma frequência, uma constância. Mas, irmãos, o que é que Deus está pedindo aqui? É algo que você pode fazer ou algo que depende do milagre? Visitar o órfão e a viúva. Qual é o milagre que precisa acontecer para que eu e você façamos isso? Qual é a intervenção sobrenatural? Qual é o tanto de recurso que precisa aparecer para a gente cuidar do órfão e da viúva? Para você visitar uma briga, para você visitar um asilo, para você atender aquela pessoa de idade da sua família, para você olhar para a pessoa que está no fim da vida e dizer assim, eu vou ser um instrumento de dignidade para esse ser humano que viveu 60, 70, 80, 90 anos e hoje está sozinho.
Eu vou ser um instrumento de resgate para essa criança que não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem advogado, não tem ninguém por ele. Que milagre tem que acontecer? Só um, no coração. No coração. Jesus em Mateus vai dizer assim, olha, eu tive fome, fala para os caras ruins, vamos pensar para os ruins. Ó. Eu tive fome, não me deste de comer. Precisava de milagre? Não. Precisava o quê? Dividir o que tem. Eu tive sede, não me deste de beber. Você não foi fonte, você reteve. Eu estive nu, e você não me vestiu. Você não compartilhou a sua obra comigo. Eu estive preso, olha que observação. Eu estive preso e doente, e você não foi lá me libertar nem me curar. É isso que diz a Bíblia? Não. Eu estive preso e doente, e você não foi o quê? Me visitar. Precisa de milagre para você ir visitar? Não. Precisa de milagre para eu ir visitar? Não. Então por que nós não estamos cumprindo? Porque é o milagre do coração que precisa acontecer. Agora, para a gente ir para o encerramento. Pode passar para mim. Olha só essas estatísticas. Essa do Brasil. Nós temos, eu arredondei os números aqui. 30 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. Desses 30 mil, em torno de 5 mil estão disponíveis para ser adotados hoje. Quanta gente tem na fila esperando um filho? Em torno de 35 mil. Mas se tem 35 mil esperando e tem 5 mil pronto para adotar, por que não adota? Porque eles querem uma menina, bebê, branca. E quem são esses 5 mil que estão disponíveis para adoção? São grupos de irmãos, de 3, de 4, de 5. São bebês com microcefalia, com paralisia, com autismo, com síndrome de Down. São jovens e adolescentes depois dos 12 anos. Quem quer eles? Deus disse assim, eu quero. Porque eu estou do lado de quem não tem ninguém por si. Agora, o cabeça quer, mas o corpo não está correspondendo. Pode passar. Olha só em São Paulo. Em São Paulo, daqueles 30 mil, nós temos mais ou menos 10 mil acolhidos, mil em São Paulo. Falando do Estado. 10 mil pretendentes no Estado. Só na cidade de São Paulo nós temos mais de 5 mil igrejas. Gente, faz essa conta comigo. Nós temos 5 mil igrejas e nós temos 1.000 crianças e adolescentes esperando a uma família. Se para cada 5 igrejas, uma igreja fizer uma adoção, a gente acaba com a fila. Essa igreja já está na estatística. Já está na estatística. Porque não tem só os 2.000. Tem outros, né? Eu já furei a estatística. Eu já fiz o trabalho de 5 igrejas. Só na minha casa. Não é? Agora, o que é que nós vamos fazer? O que eu e você vamos fazer? Pode passar. O que nós podemos fazer? Isso todo mundo pode. Você pode orar. Você tem no seu celular um bloco de nota de pedido de oração, um caderno de oração, um quadro de oração na sua casa. Você tem na sua Bíblia escrito qual os pedidos do ano? Escreve lá, órfãos. Coloca lá. Quando você levanta e dobra o seu joelho, eu estou criando esse costume na minha casa. Eu saio da cama, eu já saio meio assim, para já cair de joelho e já fazer a oração. Para não ter perigo de sair andando, fazendo o que não deve antes de orar. Então você sai da cama já de lado, já cai de joelho, já... Ô Senhor, abençoa meu dia. Não é? Coloca o órfão no seu radar espiritual. E isso, todos podem fazer. Quanto custa para você orar?
Quanto você vai perder de tempo? Às vezes a gente acha que não tem que orar pelo órfão, tem que ficar falando aquele monte de coisa para Deus. Não, querido. As nossas orações precisam ser assertivas. Diretas. Você acha que Deus ele se convence porque você fica enrolando ele na oração? Não, Senhor, deixa eu explicar um negócio. O que eu explico para alguém que sabe tudo? Não precisa explicar nada. Então por que eu oro? Porque eu revelo meu coração para Ele na oração. Senhor, é isso que eu gostaria. Senhor, abençoa os órfãos. Senhor, olha, eu conheci isso, eu vi isso. Senhor, desperta o meu coração. Oração todos podem fazer. E eu vou dizer mais. É dever de toda a igreja. É dever da igreja. Mas tem mais coisa que a gente pode fazer. Pode passar. Quando a gente pensa em área de atuação de órfão, a gente pensa nesses 4 pilares, que são os pilares do movimento pelo direito do órfão. Então, uma coisa que você pode fazer, além da oração, é adotar uma criança. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas você quiser. Mas quantas Deus quer? Deus quer quantas você quiser. Ah, mas então, se eu adotar só uma, Deus vai ficar chateado comigo? Não, Deus vai ficar muito satisfeito com a sua disposição. E se eu adotar 5, 6, 7, a satisfação de Deus é a mesma. Porque é baseada em quanto Ele te ama e quanto Ele ama aquela criança. Então não é a quantidade, é a disposição do nosso coração. Mas pastor, eu não tenho chamado para adotar, meu negócio não é adoção, eu estou em outra fase da vida. Então você pode acolher. O que é o acolhimento? Como eles passaram aqui e falaram, né? É uma família provisória, pode ser 1 mês, pode ser 1 semana, pode ser 1 ano e meio. É difícil? É. Agora eu vou fazer uma pergunta que Deus me fez ali, enquanto eles estavam falando aqui, a Clemã. Você tem como não sofrer nessa vida? Aí eu falei para Deus, bem que eu queria. Né? Não sofrer, olha que vida boa, não sofrer. Mas só na glória. Agora a segunda pergunta. Pelo que vale a pena sofrer? Pelo que vale a pena você entregar o seu choro? Pelo que vale a pena você gemer de dor? Pelo que vale a pena nós entregarmos o nosso recurso? E aí eu falei, tá bom, Senhor, bola para frente. É difícil. Mas as coisas difíceis, se não for a igreja fazendo, quem será? Quem será? Mas pastor, eu não quero a criança na minha casa, eu não tenho condição. Você pode apadrinhar. O que é apadrinhar? É ser padrinho. Você vai lá no abrigo, faz a lição de casa, leva ele no Natal, leva ele nas férias, acompanha ele na formatura. Ou você pode ser padrinho, se você é dentista, você pode ir lá e falar assim, eu quero ser padrinho profissional desse menino. Eu vou cuidar do dente dele. Você é psicólogo, eu vou atender ele. Eu sou padrinho financeiro, eu quero pagar a escola de uma criança do abrigo. Ele vai estudar num colégio particular até fazer 18 anos, ou esse ano. Ou eu vou pagar um curso, ou eu vou lá, e o que essas crianças precisar da loja que eu tenho, pode contar comigo. Eu tenho uma loja de sapato. Ninguém no abrigo perto da minha loja vai andar descalço. Eu posso ir lá e falar assim, olha, eu posso vir aqui só para ter um tempo com eles, conversar com eles, amar eles. Eu posso levar eles para a igreja domingo? Eu posso fazer um passeio com eles? Nós fizemos o congresso que o Osmir falou esse ano, né? De quem foi no congresso ano passado e voltou nesse ano, foram 11 adoções. 11. Isso deixa o nosso coração assim, soltando fogos. 11. E tudo por quê? Porque eles foram lá ouvir e falaram, cabe mais gente no meu coração. Tem mais espaço. Mas aí, se você não tem condição de apadrinhar, você pode trabalhar com o fortalecimento das famílias que você conhece. Gente que está passando necessidade. E para não perder aquela criança, precisa que nós estendamos a mão para eles. Quanta gente pobre tem perto da sua casa que precisa da sua ajuda? E que se não tiver a sua ajuda, vai perder seus filhos. A igreja precisa intervir aí também. Então é claro que eu quero que as crianças que estão no acolhimento vão para a adoção, mas por mim nenhuma criança deveria ser retirada da sua família. Mas a sua família precisava de condições. De condições.
Agora, você pode adotar, pode acolher, pode apadrinhar, pode trabalhar com a família, mas se você não pode nada disso, tem mais uma coisa que você pode fazer, pode passar. Você pode contribuir também. Ah, mas pastor, eu não tenho condições de contribuir. Querido, olha, isso é um programa que tem, da organização que cuida do acolhimento familiar, que a Clemã e a Vânia falou aqui, que é a ABA, e você pode simplesmente entrar na internet, cadastrar o CNPJ deles na sua nota fiscal paulista, e toda vez que você pôr o seu CPF, tem alguns centavos e alguns reais que eles recebem. Ah, pastor, mas o que é os centavos que eu ganho? Os meus centavos, com os seus, com os dele, com R$1 desse, com 10 daquele. Aquele ali manda mais, porque ele gasta bastante. Com mais dinheiro, aquele blusa amarela, você mesmo. Quando põe o CPF, vai muito dinheiro, né? Quando junta tudo, a organização começa a receber recursos. E aí você pode falar para a sua família, fala, ó, cadastra o CNPJ desse cara aqui, eles vão receber recursos para ajudar a cuidar do órfão. Você está cuidando do órfão. Com quanto? Quanto isso representa para nós? É um dinheiro que você nem tem acesso. Ah, não, mas eu entro todo ano lá e saco 2,23 da minha nota fiscal paulista. Não é? Mas isso ajuda a organização. E você pode contribuir de outras formas. Lá com doações, com roupa, com sapato, com um monte de coisa que você quiser. Pode passar. Já meio-dia. E aqui estão os meus contatos. Ali em cima o meu e do grupo de apoio à adoção, né? Embaixo do MDO e embaixo do WWO Brasil, que cuida dos órfãos. E aí, naquele primeiro telefone, você vai falar comigo, nesse aqui. Só não manda mensagem agora que está aberto o meu negócio aqui, o meu sermão. Né? Aquele é o meu telefone, você vai falar comigo. Pastor, qual que é o CNPJ para eu cadastrar na nota fiscal paulista? Eu te ajudo, te oriento, se precisar a gente faz junto. Pastor, onde que eu mando uma doação? Pastor, ó, eu troquei os móveis da minha sala. Pastor, onde que eu mando? Pastor, eu revisei meu guarda-roupa, tirei aquele monte de roupa, assim, tudo quando eu ficar magra eu ia usar. Já descobri que eu vou ser gordinha mesmo. Manda para doação. Manda. Passou uma estação, não usou aquela roupa, despacha. Toda ajuda é bem-vinda. E não sou eu que agradece, são os órfãos que agradecem. Aleluia. Meio-dia. Eu vou terminar contando uma história para vocês. Eu contei ela aqui em 2021. Pode passar para mim a última foto. Eu, quando fui lá para a cidade dos meus filhos, eu levei um nariz de palhaço. Desse daqui. E eu falei assim, eu vou chegar lá e eu vou jogar no meio da criançada. Se uma das crianças daqueles 5 vier com esse nariz aqui brincar comigo, é um sinal do Senhor para mim. Tinham 14, eu fui para pegar 5, então a probabilidade era grande. Eu cheguei lá, comecei a brincar com eles, no abrigo, e aí eu peguei o nariz do meu bolso e... Fau! E aí, um deles veio brincando com o nariz, e eu falei, Senhor, é um sinal, para mim. E guardei para mim, não contei para ninguém, era um sinal meu, só meu e Deus, só era um acordo entre eu e ele. Essa foto, eles chegaram em São Paulo sexta, isso é o congresso sábado, em 2018, do MDO. Eu contei essa história para um pastor que estava lá, antes de começar o congresso. Ele falou assim, engraçado, né, que quando o médico começou a estudar os órfãos da Romênia, porque na Romênia as pessoas tinham filho para o Estado, e essas crianças ficavam naqueles abrigos, naqueles orfanatos, e cresciam naquele lugar. Os voluntários iam lá estudar as crianças, e ele dava 3 orientações. Não se vincule a essas crianças. Os voluntários chegam, ó, não se vincula, não se conecta com eles. Segunda orientação, não demonstra emoção. Eles não podem perceber a sua emoção. E a terceira coisa, se você não aguentar, sai fora. Sai fora. E eu tenho escutando ele falar e tentando entender aquilo, né? Aí ele falou assim, olha que engraçado, porque o palhaço é exatamente o inverso. O palhaço, ele entra em cena, ele quer se conectar com as pessoas. Ele quer despertar a emoção das pessoas. E geralmente o palhaço nunca quer sair de cena. Geralmente eles chutam o palhaço embora do picadeiro. Vai, sai daqui.
né? Ele sempre quer ficar lá. Aí ele falou assim, ó, na causa do órfão, a gente tem que ser como o palhaço. Nós precisamos nos conectar com essas crianças e esses adolescentes. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus para essas crianças e adolescentes. E a igreja nunca pode sair de cena. Nunca pode sair de cena. Eu não sei o que é que você vai fazer. Mas você tem que fazer alguma coisa. 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 Eu tenho que guardar para de noite. Você quer, não pegou, vem de noite. E só para a gente fazer a oração agora, o pastor acho que vai encerrar aqui, pastor Kim Clemã, quer subir? Eu fui numa reunião na igreja da Vila Mariana, Igreja Batista do Povo, igreja do pastor Enéas, hoje pastor Jonas, também uma boa igreja, abençoada. E um rapaz me chamou, ele falou assim, pastor, eu posso falar com você? Eu falei, pode, claro. Aí ele tirou do bolso o nariz e falou assim, o senhor está vendo esse nariz aqui? Eu falei, aham. Ele falou assim, ó, o dia que o senhor veio aqui na igreja, aquela sua filha entregou isso aqui na minha mão. À noite eu vou fazer isso dar na mão aqui, não tenho gente para isso hoje. Eu falei, ah, que bacana, você guardou, né? Ele falou assim, eu guardei porque esse nariz aqui virou esse menino aqui. E eu que nem pensava nisso. Hoje eu sou o pai mais feliz do mundo. Então, se você pegou um nariz, se prepare, irmão. Priscila pegou nariz. Quá, 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 quá. Pastor Paulo, Deus ainda vai dar muitos filhos para o Senhor. Filhos por adoção, que vão chegar aqui e vão ver no Senhor um pai espiritual. Um homem de Deus. Filhos acolhidos, que vão olhar e vão falar assim, eu posso confiar nesse cara. E eu quero crer que essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que cuida do órfão. Em nome de Jesus. Amém? Donizete. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Edu. Que bênção. Graças a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero chamar o pastor Paulo Romeiro para fazer o encerramento e os agradecimentos. Amém. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz sejam com todos vocês. Antes de prosseguir com o assunto dos órfãos, eu preciso passar para vocês 3 informações. Primeiro, hoje à noite, no nosso culto, nós vamos servir a ceia do Senhor, porque domingo passado não tivemos culto aqui à noite. Então, o grupo da noite ainda não tomou a ceia. Então, nós vamos servir, não vamos montar a mesa, vamos servir de uma forma bem simples, bem mais prática. Então, vamos fazer isso. Outra coisa que eu vou informar vocês é sobre os homens. Adotem o Congresso dos Homens. Eu peço que vocês, homens, adotem o Congresso dos Homens. Não deixe de fazer sua inscrição. Faça a inscrição. O Congresso vai ser em março. Você tem até lá para parcelar R$ 750. Eu creio que é um valor muito módico, porque está incluído o transporte, a alimentação, hospedagem, material do Congresso, e vai ser uma grande bênção. Tá? O fogo arderá continuamente sob o altar, não se apagará. Nosso preletor será o pastor Ricardo Bitum. Então, depois do culto, vamos fazer as inscrições. E agora nós vamos também, aqui, nós que pegamos o nariz e quem não pegou também,
nós vamos agora levantar uma contribuição financeira para ajudar o ministério do pastor Eduardo Pires. Amém, irmãos? Amém. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Só que tem uma coisa. Eu vou pedir que na sua contribuição, essa contribuição vai integralmente para o ministério do irmão. Se você for fazer Pix, ou uma transferência bancária, ou se for em cheque, você precisa colocar 2 centavos na frente. 2 centavos é a pista para nós de que a oferta é para o ministério do pastor Eduardo. Tá? Sim. Então, agora, se é oferta em dinheiro, ou se é no cartão de crédito, não precisa colocar 2 centavos, porque nós já sabemos que o que vai passar na maquininha agora, a gente guarda. O papelzinho vai para o ministério do irmão. Tá bem? Então vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre essa contribuição. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado e nosso divino Salvador, eu peço agora que o Senhor toque os nossos corações, que nós sejamos sensíveis à causa do órfão, à necessidade de tantas crianças. E ajuda-nos também, Senhor, a ajudar o ministério do pastor Eduardo, Senhor, nas organizações com as quais ele tem contato, naquilo que ele está fazendo. Pai, em nome de Jesus, continua usando o teu servo para despertar os corações, a consciência, Senhor, para levar muitos a adotarem as crianças, Senhor, para que nenhuma criança cresça sofrendo, mas seja protegida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, quem quiser usar o cartão do banco, corre lá no fundo, dá para usar. Irmão, passou um pouco o culto? Passou. Mas você tenha paciência, porque se fosse um jogo de futebol, com prorrogação e disputa de pênalti, ninguém sairia. E aqui é muito mais importante. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos caminhando para o fim do culto. Assim que terminar de recolher as contribuições, nós vamos encerrar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu convido então a todos, por gentileza, os que puderem, ficarmos em pé para nós terminarmos o nosso culto. O pastor Osmar, cadê? Pastor Osmar, eu vou fazer oração. Pastor Osmar, sobe aqui para o senhor nos despedir com a bênção. Não, você já faz oração. Ora por nós temos aqui a Cida e o Nery, aqui os nossos irmãos aqui, a Cida e o Nery, agradecendo a todos que oraram pela cirurgia. Já estou bem recuperado, obrigado, igreja. Linda, Deus é bom o tempo todo. Levanta a mão, Cida. Passou por uma cirurgia, já está aqui conosco. Glória a Deus. Tem mais pedido de oração em favor do Luiz, enfermidade. Tem o José, libertação. Fernanda, a esposa do Delton, estamos orando por ela, pela sua cura. E também Projeto Pérolas, né? Enfermidade, irmã Clarice e o Silvio. Bom, você não vai lembrar de todos, mas Jesus se lembra. Com certeza. Pode orar aqui. Não precisa orar no varejo, pode orar no atacado. Tá bom, pastor. Glória a Deus. Tá bom, pastor. A paz do Senhor a todos. Oremos, amados. Querido Deus, amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por essa manhã gloriosa que o Senhor nos concedeu. Por aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor, como maná,
por aquilo que o Senhor está nos entregando para aprendermos, Senhor, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Pai querido, muito obrigado pela vida dos teus servos e servas, que nos ensinam na prática como ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Pai, que os nossos corações e as nossas mentes se abram, para que nós possamos, Senhor, fazer justiça à causa do órfão e da viúva. Que o nosso coração, Senhor, se abra, como diz em Apocalipse, que Tu és o Alfa e o Ômega, a palavra que dá início, a palavra que dá fim, que o Senhor possa dar início nas nossas ações, abrindo os corações e as mentes para que nós possamos transitar e executar o que o Senhor quer até o fim. Com o Senhor agindo, abrindo as portas, com o Senhor nos direcionando, com o Senhor nos guiando para a honra e para a glória do Teu nome. Pai querido, essa é a igreja que se dispõe. Eu faço parte dela, Pai. Que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza nesta caminhada. Pai, sustenta e guarda a Tua igreja, Senhor amado. Livra de todo mal e dá a cada um de nós aquilo que necessitamos para esta caminhada no deserto. Abençoa, Senhor, os nomes que aqui foram citados, que agradecem a Ti, Senhor, pela bênção, pela graça e pela vitória. Sustenta e guarda, Senhor, a igreja neste mundo. Há muitos que agradecem a Ti, Senhor, cujos nomes aqui não estão, mas o Senhor a todos conhece. Sustenta o Teu povo, Senhor, e nos ampara no dia de hoje, pois somos carentes e necessitados de um Deus e de um Pai poderoso e amado, e que ama e que abençoa. E não estamos falando da prosperidade financeira, mas da prosperidade, Senhor, de coração, de mente, de educação, de visão, de audição, de conhecimento, de relacionamento. Pai, sustenta a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e somos agradecidos, Senhor, por aquilo que o Senhor faz por cada um de nós, filhos adotivos, que temos hoje nome e sobrenome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, esse amor imenso de nosso Deus o Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja e continue conosco, não somente agora, mas para todo sempre, e todos possamos dizer amém. Deus os abençoe, queridos.